Fala, família Botafogo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sempre apaixonado por esse time, o mais tradicional do país. Queira ou não, quem teve Zagallo, Didi, Amarildo, Paulo César Caju, Heleno de Freitas, Jairzinho, Nilton Santos, Jefferson, não pode ser diferente, ser tratado diferente. Louco Abreu, Túlio Maravilha, cada goleiro melhor do que outro, desde Paulo Sérgio, a Wagner, a Jefferson, muita gente, Marinho. Então vamos lá, gente. Paulinho Criciúma, que no momento em 89 foi um dos pilares do time do Botafogo, Maurício, Wilson Gotardo, Mauro Galvão e tantos outros. Ficaria aqui falando o dia todo. Mas vamos lá. O Botafogo pode ganhar 497 milhões. Talvez, se eu não estiver enganado, se vier a acontecer, praticamente a tendência que seja uma das maiores vendas do futebol brasileiro na história desse país em termos de jogador. Estou falando de Thiago Almada, craque argentino, que lá atrás, quando o Botafogo um torcedor, você que não sabe, como John Textor começou a se virar, observar Thiago Almada, um torcedor no Twitter escreveu lá: John, você já reparou nesse jogador da Argentina? Esse garoto que joga no futebol lá nos Estados Unidos? Dá uma reparada. Ele talvez seja não o Messi, mas aquele cara que vai jogar naquela posição ali do Messi, aquele cara que a Argentina já começa a apostar, confiar, melhor falando, confiar em que está surgindo um novo craque por futebol hermano. E John Textor viu aquilo ali e ele fala que aquilo ficou na cabeça dele. Uma postagem no antigo Twitter. E daí ele foi observar. Foi ligar. Quem é esse garoto? O torcedor falou que ele foi campeão do mundo pela Argentina. Jogou um jogo. E John Textor, quando começa a ver aquele garoto chamado Thiago Almada, se apaixona pelo futebol do menino. Rápido, ligeiro, inteligente. E é assim. E no final vocês sabem o que aconteceu. E agora, mais uma vez, Thiago Almada está emprestado ao Lyon. Apesar que muita gente fala que ele já foi vendido. Não, ele está emprestado. Mas tem um time da Espanha, o Atlético de Madrid, que definitivamente quer contar com Thiago Almada no seu plantel. E o que chega, que a cifra gira em 80 milhões de euros. Gente, se inscreve aqui, se inscreve, dá seu like, compartilha, comenta. Vamos lá, não esquece não, você que vê o canal, tá aí sempre interagindo, falta só se você inscrever, não custa nada. Se inscreve no canal André Rocha Fogão, vamos lá. Então assim, 80 milhões de euros, o Atlético de Madrid, né? E que o Botafogo pode até pegar um adversário, tem que jogar contra o Atlético de Madrid, claro, tem que enfrentar o Thiago Almada. Isso é o futebol, pode acontecer. E a cifra total, trazendo para nossa realidade, dará 497 milhões. Milhões. Então, para quem achou que o Botafogo é satélite,
O Botafogo faz parte da Eagle Football. Faz parte das empresas hoje, falando bem claro, do John Textor. E foi assim que nós fomos campeão brasileiro da Libertadores. Muitas das vezes a gente, como torcedor, muitas vezes a gente não entende. Eu não entendi o Campeonato Carioca, todo mundo já sabe que foi péssima, foi ruim pra gente. Mas vamos lá, isso já é passado. O John percebeu no Maracanã, contra o Racing, o segundo jogo, Maracanã não, desculpa, estou com o Maracanã aqui, no Newton Santos, que ele viu a torcida em massa. E ali ele viu como é importante não deixar de disputar nenhum jogo, nenhuma competição. Então, assim, o Botafogo, claro que eu quero o Thiago Almada, que tem uma pequena possibilidade dele retornar para disputar o Mundial vestido a nossa camisa. Mas a gente fala de negócio. E a Eagle Football, a SAF, é negócio. E se esse dinheiro realmente entrar, 497 milhões, talvez não tem outro Thiago Almada, como não tem outro Messi, como não tem outro Cristiano Ronaldo, não tem outro Zico. Mas com esse dinheiro pode fazer muita coisa. Muita coisa, muita. Desde a categoria de base, reforçando com os melhores profissionais. O novo estádio para 25 mil pessoas. Um estádio que vai ser um estádio não de luxo, um estádio humilde, mas certinho. Sabe aquela casa que você vai? Uma casa humilde, mas tudo limpinho, tudo certinho, tudo bonitinho. É isso que o John Textor quer fazer. Um estádio pequeno para jogos das nossas gloriosas, futebol feminino, para nossos jogos do profissional. Se o Newton Santos tiver marcado algum show, faz parte, tem que entrar dinheiro. Tá bom, gente? Então, assim, muita coisa pode acontecer sobre o Thiago Almada. Né? E agora, gente, falando da experiência, Marçal. Marçal já está escrito no bid. Marçal já pode ir contra o Palmeiras ficar pelo menos no banco de reservas. Traz com ele uma bagagem de uma experiência, um jogador que tem uma noção de campo diferentemente dos garotos, um jogador que tem uma experiência de vida no meio do futebol, Europa, Brasil. Claro, ele não é um grande jogador, mas ele soma no time. Ele sabe jogar bola. Ninguém vai para a Europa sem saber jogar nada, não é isso. Então Marçal traz essa bagagem, o Botafogo agiu bem. Não é? Como é que é a vida? Tinha saído, acho que nem ele esperava voltar tão rápido, 1 mês depois, 2 meses, tá aí. Para mim é salutar, considerando que ele sabe jogar, conhece o time, conhece, que eu sempre falo, conhece o porteiro, conhece a moça que trabalha no restaurante do Botafogo, massagista, sabe o que é essa essência da torcida do Botafogo, quando a torcida cobra, sabe, no outro dia ele falou no podcast, sabe, muitas vezes que a torcida do Botafogo cobra, e cobra mesmo, até antes do tempo. A gente tem que saber, não é, avaliar, mas é a paixão do torcedor. E Marçal falou sobre isso aí. E também agora vem o Savarino, contrato renovado até 2028, 3 anos aí. Só sai do Botafogo se tiver assim uma coisa muito boa, não só para ele, mas para o Botafogo. Savarino, a gente sabe, tem que estar ligado no jogo. O Savarino, uma vez eu ouvi do jogador falando do Messi, né? O Messi tem que estar ganhando bola toda hora. Ele não pode ficar muito
Não. E é o Savarino. Savarino, ele cresce quando tem alguém para jogar ao lado dele, que sabe também jogar. Sabe jogar, eu tenho certeza que a volta agora do Savarino, e eu tenho certeza que o Santi Rodrigues vai jogar bola, gente. Só que ele vem no futebol um pouco mais lento. Nem todo jogador logo tá ali para jogar, nem todo jogador. Tem jogador que vem, bota a camisa e para ele... Mas a gente tem que entender, até o Thiago Almada, quando ele veio dos Estados Unidos, ele fez uns jogos muito abaixo. E depois? O que é que aconteceu no final? Então assim, gente, o Botafogo sempre em crescimento. Acredito no Botafogo. Sei que alguns jogadores precisam mostrar porque vieram para o Botafogo. Juan, o Arthur, é esse jogo que ele tem, ele é bola. Mas se você, eu, tentar comparar o Arthur com o Luiz Henrique, é melhor ele nem entrar em campo. Ele ficar lá no espaço do Luriano treinando, porque não vai dar, gente. Ele não é jogador de profundidade. E daqui a pouco eu tenho certeza, na próxima janela, o Botafogo vai adquirir mais jogadores e caminhando. Vamos caminhar. Jogo por jogo. O Campeonato Brasileiro é longo. A gente precisa ter equilíbrio. O equilíbrio que o Renato Paiva está dando ao time. Vamos lá. Mais tarde eu volto.